Caio Alex agora vai falar com a gente vai voltar no caso das meninas, a família da Emily e da Rebeca vão se reunir hoje com a Defensoria Pública. O repórter Caio Alex tem as informações ao vivo com a gente. Eles já estão aí na Defensoria. Caio, boa tarde para você. Oi, Isabela Benito, boa tarde para você, boa tarde a todos. Agora há pouco os familiares, eles primeiro foram recebidos lá no gabinete da deputada Renata Souza, da Comissão de Direitos Humanos, foram recebidos. Claro que muitas promessas foram feitas e a própria comissão deixou claro que vai tentar ajudar a família de todas as formas possíveis, justamente para que justiça seja feita. E agora os familiares vão ser recebidos aqui na sede da Defensoria Pública, justamente porque eles querem justiça para esse caso. Aqui ao meu lado está a Ana Lúcia, que é mãe da pequena Emily, Nessa tragédia, a Emily e a Rebeca acabaram morrendo. Primeiro, meus pêsames pela perda de vocês, mãe. Nesse momento, o que vocês querem é justiça para essa tragédia que aconteceu na vida de vocês, mas que na vida de vocês foi uma execução. Com certeza. Com certeza. O que a senhora tem a falar? O que vocês esperam nesse momento? O que eu espero é só justiça. Por quê? Porque foram mais duas estatísticas. Emily e Rebeca. Querida. A avó também está aqui, Isabelle. Eu vou fazer a pergunta para a avó. Ela não está escuta, mas a dona Lídia está aqui. Dona Lídia, a senhora dentro do carro já vinha falando comigo, O que vocês querem é justiça para esse caso. Foi um absurdo a morte dessas duas menininhas. Isso não poderia ter acontecido. Com certeza não. Porque, como eu falei, são policiais que atiraram. São pessoas a quem a gente devemos confiar. Pelo menos eu aprendi desde pequena aqui. Vamos confiar na polícia. Você precisa da polícia, você precisa de alguma coisa, você vai até a polícia, E de repente, a polícia para na rua, na frente da minha rua e atira. Simplesmente atira. Na direção de crianças. Tinham mais de 4 crianças, mas naquele lado tinha 4 meninas brincando. Por Deus, 2 conseguiram se salvar, senão seriam 4. Vó, vocês vão lutar agora para que justiça seja feita. Com certeza. A gente quer justiça. A gente quer justiça e queremos resposta do governador. Isabelle, olha só. Isabelle, rapidamente, a Ana Lúcia, ela está com a escuta. Eu vou pedir a dona Lígia para passar o microfone para ela. Justamente ela está na escuta e eu vou poder conversar com você. A Isabelle está no estúdio e vai falar com você, Ana. Primeiro eu quero deixar bem claro, Ana, que não há palavras que qualquer pessoa, muito menos eu, que possa falar para confortar o seu coração diante dessa... Eu não acho que é tragédia. Quando a questão da inversão da vida, de perder um filho de uma forma como essa, não se fala nem em tragédia. Se trata de uma morte também em vida, que é dos pais, das mães, dessas crianças, principalmente quando se trata de crianças, no caso das meninas. Então, eu não teria palavras aqui para falar. A polícia está batendo na tecla e a palavra que você fala desde o momento, que é a luta de tantas mães, que transforma a dor de algum jeito, ela tem que ir para algum lugar para conseguir continuar vivendo, que é de justiça. E para se ter justiça, é preciso se comprovar as coisas diante de uma legislação para que tenha punição. No momento em que as meninas estavam na rua, vocês dizem que os policiais atiraram. A polícia diz que não fez nenhum disparo. As armas foram para a delegacia, que é responsável pela investigação, e o depoimento de pessoas é super importante para, se eles estiverem mentindo, para que essa teoria caia. Tinha adulto na rua? Vocês viram esses policiais? O que vocês viram na rua no momento em que elas estavam brincando? Quando deu o disparo, em vez da comunidade entrar para dentro, eles saíram para fora. Aí assim que eu vi o disparo, a primeira coisa que eu fiz foi sair para fora. Quando eu saí para fora, estava minha filha caída lá no chão, atrás da pedra, sem cérebro, com tiro de fuzil na cabeça. E a minha sobrinha, ela levou um tiro, conforme ela correu, ela caiu atrás da caixa d'água da minha mãe. Aonde? Na calçada da porta da casa dela. Vocês viram polícia na rua naquela hora? Vocês viram? Eu não vi porque eu estava dentro de casa. Eu só vi a minha filha caída no chão com tiro de fuzil. Mas a avó, Isabelle, está aqui do lado e está afirmando que ela viu. Então a senhora afirma que a senhora viu a polícia na rua. A Blaze parou na rua, simplesmente parou e atirou para dentro da favela, para dentro da comunidade. Ele parou e atirou uma Blazer. Eram entre 8 e 10 a 8h40 da noite. Ele simplesmente atirou
Ele parou na rua e atirou. Eu estava soltando. Chegando do meu trabalho, soltei do ônibus e escutei os tiros. Quando eu olhei, a Blazer estava parada e atirando. Eles não se deram trabalho nem de sair de dentro do carro. Eles atiraram de dentro da Blazer. Eu estava soltando do ônibus e eu vi. Ninguém me contou, ninguém me falou nada. Eu cheguei do meu trabalho 8 horas e vi. Isso é super importante, Eles simplesmente, escutei os tiros e vinha simplesmente de uma direção só. E no caso deles, porque ninguém atirou de volta. Ninguém atirou de volta, não era confronto, não era nada, Isabela. Simplesmente eles pararam e atiraram em 2 crianças. Tinha mais pessoas na rua. Mas as crianças, por mais que elas sabem que tem que correr nessa hora, elas simplesmente não teve tempo. Eu acredito que deve ter sido um dos primeiros tiros, porque elas não tiveram tempo de correr. Vó, eu preciso fazer essa pergunta para a senhora. A senhora falou que os policiais estavam lá. Estavam, Por exemplo, naquele momento, tinha algum criminoso na rua com arma, alguma coisa assim, que vocês pudessem ter visto? Como eu falei para você. Até porque a senhora falou que viu a polícia. Tudo bem. Tinha criminosos na rua? Vou falar para você o que eu falei para todo mundo. Eu estava soltando do ônibus do outro lado da rua. Eu soltei, eu estava atrás, no caso, teria que atravessar para ir para minha rua. Então eles estavam na minha frente, a polícia. Eles estavam na frente da rua, então eu não tinha visualização após da... Eu só escutei os tiros. Então eu me afastei um pouco, depois eu vi eles seguindo. Então foram só eles. Até porque a gente presta atenção, não teve confronto, não vi. Eu, sinceramente, se tinha, eu não vi. Porque eu estava chegando da rua. Tudo que eu sei é que eu cheguei, eles saíram, eu continuei na minha rua para entrar na minha casa. Passo, vejo a Emily caída no chão, sem cérebro. Meu Deus. Ando mais um pouco, olho, minha nora, mataram a minha filha. Que eu chego, a minha neta caída no chão, no quintal da minha mãe. Só um minutinho que a Isabelle vai comentar. Oi, Isabelle. É só pra gente falar aqui como é por justiça. Tudo que elas falam toca muita gente. É muito forte, né, gente? Né? Mas assim, Bárcia, a dona Lídia, ela tem um depoimento muito claro, né? Que a gente sempre fala aqui, que é importante na delegacia, porque muitas vezes as pessoas falam, foi isso, foi aquilo, mas ninguém comparece na delegacia e não tem como a polícia efetivamente, porque o inquérito é feito de peça técnica, com testemunha, com depoimento assinado, com detalhes. A dona Lídia, ela tem um depoimento muito importante, a sua visão policial vai ser importante para falar sobre isso, porque você vê que ela é muito clara. O Caio pergunta, ela fala, ninguém me contou, eu vi, eu estava saltando do ônibus, e quando ela fala eu estava saltando do ônibus, o horário que ela dá bate justamente com o depoimento dos policiais, em que eles dizem que estava escurecendo, que é por volta de 7h30, 8 da noite, bate com o depoimento dela. A dona Lídia diz, eu estava descendo do ônibus e a visão que eu tinha é da Blazer, então eu não sei te dizer se tinha confronto, porque eu tinha visão só dos policiais. Se alguém atirou, é o momento que ela chegou. Ela não viu o confronto, porque ela disse que estava chegando e tinha visão só dos policiais. Esse depoimento da dona Lídia é aquele fundamental para o depoimento dentro da delegacia, para a parte da investigação jurídica, que é o policial civil, né? Com certeza, Isabelle, com certeza. Nós já vimos aí uma contradição muito grande, né? Mesmo que ela não tenha tido a visão total dos acontecimentos, porque nenhuma testemunha tem, é raríssimo uma testemunha ter uma visão completa de todos os fatos, né? Se eu estou de um lado da rua, você está do outro lado da rua e existe um crime, eu vou narrar na delegacia uma situação e você vai narrar um pouquinho diferente, porque o teu ângulo de visão foi diferente. Isso é normal e o investigador tem que saber trabalhar com isso, está acostumado com isso. Mas ela narra que ela viu, é testemunha de viso de tiro sendo disparado de dentro da viatura. E os policiais afirmam que não dispararam. Aí a gente já vê uma contradição na dinâmica dos fatos que a investigação tem que elucidar. E aí a prova técnica, que vai ser muito importante, né? A prova técnica, uma perícia de local também seria importante para saber se teve confronto naquela região, né? Se tem outro tipo de munição disparada, se tem marcas de tiros recentes ali que possam indicar uma troca de tiros. Enfim, a investigação, o que a gente percebe é que existem duas versões diferentes e que são contraditórias, elas não podem coexistir, né? E a investigação ela tem que elucidar. Agora, a avó das meninas falou uma frase que para mim me bateu muito. As meninas sabiam que tinham que correr na hora do tiro. Olha o que é a população morar numa região conflagrada e dominada por uma quadrilha. Uma menina de 4 anos e de 7 anos já cresce sabendo que num disparo de arma de fogo ela tem que correr, sabe? É uma realidade muito difícil, como é difícil crescer, como é difícil ser pobre no Brasil, no Rio de Janeiro, sabe? Como é difícil.
Como é difícil. O depoimento da dona Lídia é um tiro, deveria ser, como eu falei no caso policial, o depoimento da dona Lídia, que está ouvindo a gente agora também, dona Lídia, é tão claro e tão real da comunidade, dos fatos da comunidade, que é o que o Bárcia falou, de duas crianças já saberem da existência de tiroteio e ter que correr numa hora do tiro. E a sua informação é super importante, como o Bárcia falou, é óbvio que vocês ainda estão no momento do luto e vocês estão indo justamente na defensoria para buscar a clareza e a transparência para saber efetivamente, né, dona Lídia, Caio Alex está com elas, não sei se elas estão me ouvindo, para elucidar definitivamente se ter justiça, que é o mínimo que não vocês estão pedindo, é o mínimo que o Estado tem o dever de oferecer para vocês, né? A Isabelle perguntava agora no estúdio que a vinda de vocês aqui na Defensoria Pública teria justamente para que se tenha justiça para esse caso, né, dona Lídia? Com certeza. A gente precisa, porque eu quero respostas. Porque, gente, vocês não têm noção de como você chega em casa e vê duas crianças caídas no chão. E pelo poder público. Pela polícia, gente. Isso não existe. Entendeu? É uma coisa assim, gente. Vocês estavam falando aqui agora... Não sei se a câmera me pegou, eu fechei o olho, eu vi direitinho. A minha neta e a minha sobrinha agora. É uma coisa que toda vez que você fecha o olho, você piscou, você vê. Entendeu? Então eu quero justiça, porque elas não fazem nada. Que se fosse meninos, falava assim, é bandido, estava brincando de arma, então confundi com... Eles estavam brincando de menina. Sentadas, meninas, brincando. São crianças. Dona Lídia, era a pergunta que eu faria para a senhora nesse exato momento. Caio. Eram crianças que estavam no direito delas de serem crianças e estarem brincando. 8 horas da noite, Só crianças. que elas foram vítimas de uma violência muito grande. Com certeza. E a senhora viu cenas que não queria ver. Como é que foi isso para vocês ali naquele momento? Foi uma coisa desesperadora. Eu cheguei e vi a minha sobrinha. Eu falei, aí o tio dela, eu olhei, eu falei assim, gente, eu não reconhecia minha sobrinha, gente, de 4 anos, vi minha casa o dia todo, eu não reconheci. Ela estava assim, eu olhei assim, falei, gente, que criança é essa? Nisso veio o irmão do pai dela, minha sobrinha, a Emily não, é que eu olhei e falei assim, gente, a Emily, aí ela passou por mim, eu falei, Ana Lúcia, o que aconteceu? Aí ela fez assim, estava nervosa, ela não queria abraço, não queria nada, ela não tinha resposta, ela simplesmente me afastou. Aí vem minha nora e fala assim, mataram a minha filha. Eu falei, que mataram nada? Não tô vendo criança nenhuma aqui, só vi só a Amy. Ela foi e falou assim, tá ali, a minha neta, dentro do quintal. Tava simplesmente me esperando. Ela viu o ônibus que eu cheguei, gente, vocês não têm noção. Ela estava sentada porque ela viu o ônibus que eu cheguei. Ela falou, a minha avó está chegando ali. Aquele ônibus ali é a minha avó que está chegando. Ou a minha avó ou meu pai que está chegando nesse horário, mãe. E a mãe dela falou, então espere aqui que a sua mãe, sua avó está chegando. Caio. Isabelle, Caio. só mais uma informação. Caio. Não houve perícia lá no local. Não houve. Até agora não houve perícia. E eu preciso te passar só mais essa informação que vai servir para que você possa comentar aí no estúdio. A plataforma Fogo Cruzado afirmou que 22 crianças menores de 12 anos foram baleadas esse ano, de janeiro até agora. Verdade. 6 delas morreram. Desse total de 22 crianças, 18 foram vítimas de bala perdida e 4 acabaram morrendo. E a ONG Rio de Paz informou o seguinte, que de janeiro até agora, 12 crianças morreram vítimas de arma de fogo aqui no Rio de Janeiro. Até quando, Isabelle? É com você. É muito pesado mesmo. A gente está aqui vendo esses dois casos, né? Principalmente que é o sangue das duas pontas dessa bomba relógio chamada Rio de Janeiro, né? A comunidade pobre, no caso mais emblemático do que nunca, que são 2 crianças, e o policial Praça, que está ali. Até agora a gente está com quase 1 hora de jornal e é justamente sobre essas dores que a gente precisa falar. Às vezes é difícil de ouvir, mas é a realidade. A realidade é muito dolorida por aqui, muito dolorida.